Vamos para uma questão do Enem aqui, né, sobre gráficos de movimento uniforme e movimento uniforme variado, né? Então vamos lá. Para melhorar, vou botar aqui. Para melhorar, né, a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso em aceleração constante, olha, uma coisa importante aqui, ó, aceleração constante. Se a aceleração é constante, né, isso classifica um movimento uniforme variado. Então, o que é um movimento uniforme variado? É um movimento em que a aceleração ela é constante e diferente de zero. Beleza? Então, isso aqui é um movimento uniforme. Por outro terço do tempo, ela mantém, né, uma velocidade constante. Opa! Velocidade constante. Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter, deixa eu puxar para cá, a gente vai ter um MU. Então velocidade constante, movimento uniforme. Então é importante que a gente entenda, né, o que é um movimento uniforme e o que é um movimento uniforme variado. Beleza? Movimento uniforme, ele é um movimento em que a velocidade é constante e diferente de zero. É quando uma partícula entre dois referenciais, né, ela mantém a mesma velocidade. Ou mantém a mesma velocidade, a aceleração é nula. Então, isso é uma característica do MU. Né? MU é um movimento retilíneo uniforme. Já o movimento uniforme variado, ou movimento retilíneo uniforme variado, né, qual é a característica dele? A aceleração constante diferente de zero. Então, vamos terminar de ler aqui o texto. Então, está aqui velocidade constante, né? E por outro terço, ele reduz uma desaceleração constante. Então, isso aqui é um movimento uniforme variado. Então, veja que essa questão, né, ela tem o seguinte, né, até agora ela tem três, né, trechos diferentes aí, né? Então, vamos para o comando. Qual é o gráfico de posição, né, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o movimento do trem, em três momentos. Primeiro momento, ele está realizando um movimento uniforme variado, com uma aceleração constante. Né? Aceleração constante. Vou fazer o seguinte, que é uma característica do MUV. Já o segundo trecho, ele realiza o quê? Um movimento uniforme, com uma velocidade, né? Porque a velocidade aqui ela é o quê? Ela é constante. E no terceiro aqui, ele faz o quê? Ele desacelera. Ele desacelera, né? Constantemente. Então, ele vai estar realizando um movimento uniforme variado. Não esquece, movimento, né? Ó, movimento uniforme, ele é um movimento em que a velocidade ela é constante e diferente de zero. Por ser constante, a aceleração é zero, sempre. Já o movimento uniforme variado, ele é um movimento em que a aceleração ela é constante e diferente de zero. Beleza? Essas são as grandes características aí desse movimento uniforme. Então veja, ele quer saber qual dos gráficos representa essa situação aí. Então vamos lá, tá aqui as três situações que o trem está se movendo. Beleza? Então, antes de responder essa questão, vamos dar uma revisadazinha aqui nos gráficos, né? Que eu acho importante. Então, vê só. Tá aqui os gráficozinhos, né? De movimento uniforme. O primeiro gráfico, ele é um gráfico de espaço e tempo, né? Então a gente percebe aqui, né, que o espaço ele cresce ao passar do tempo. Esse movimento aqui é progressivo, logo a velocidade ela é positiva, né, porque o espaço ele aumenta ao passar do tempo, né? E aqui esse gráfico também ele pode ser decrescente, aqui crescente e decrescente, né? Decrescente está dizendo o quê? Que o espaço está diminuindo ao passar do tempo. Portanto, o movimento é retrógrado e toda vez a velocidade aqui é o quê? Ela é negativa. Beleza?
Então, esse é o primeiro gráfico de espaço e tempo. Né? Então, por trás desse gráfico está a função afim aí, né, do sorvete, função horária do espaço-tempo. Já o gráficozinho aqui de velocidade, ó, a velocidade ela é sempre o que nesse movimento? Movimento uniforme. Então, esses gráficos aqui são do movimento uniforme. Né? Então, a velocidade ela é sempre constante e diferente de zero, ela é sempre a mesma, ela não muda. Né? Ou ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. E um detalhe importante desse gráfico, aqui progressivo e retrógrado, é que quando a gente tem um gráfico de espaço e tempo, né, por exemplo, se ele me desse aqui uma velocidade de 20 e aqui fosse o tempo de 1 segundo, de 4 segundos, e ele perguntar qual é o espaço que ele percorreu de 1 a 4, a gente pode fazer o cálculo da área aqui. Ó. Fazendo a área disso aqui, a gente acha o quê? Fazendo a área? O ΔS. Né? E aqui era um retângulozinho, né? Onde isso aqui seria quanto? 3, porque 4 menos 1 dá 3. E a área disso aqui seria a base vezes a altura, né? E daria quanto? 60. Então, 60 metros seria o quê? O espaço que ele percorreu. Beleza? Então, tem muitas questões que cobram isso. Independente do movimento, ser uniforme ou uniforme variado. Fazendo a área, você acha espaço, beleza? E aqui o gráfico da aceleração em tempo, né? A aceleração ela é sempre o quê? Ela é sempre zero. Né? É uma característica importante desse assunto. Beleza? Então não esquece, ó, espaço e tempo, né? São retas crescentes ou retas decrescentes. Velocidade constante, aceleração zero no de aceleração. Então vamos ver agora os gráficos de movimento uniforme variado para a gente poder ter uma compreensão melhor aí, né, da questão. Então vamos lá. Ó, o gráfico do espaço e tempo do movimento uniforme variado, então esses são os gráficos, né, do movimento uniforme variado, eles são parábolas, tá vendo? Parábolas com concavidade para cima e parábolas com concavidade para baixo. Então vamos lá. Quem que está por trás desse cara aqui, né? Função do espaço e tempo, sorvetão. Então, sorvetão é uma equação, é uma função de quê? Do segundo grau. Por isso que são parábolas. Um detalhe, né? Quando a parábola tem concavidade para cima, a aceleração, ó, né? Já que o movimento uniforme variado, ele é um movimento em que a aceleração ela é constante. Então, quando ele tem uma concavidade para cima, a aceleração é maior que zero, então ele é acelerado. Né? Já quando a concavidade é para baixo, né? Ele está realizando um movimento desacelerado, né? Ou retardado, né? Desacelerado ou retardado. Tem algumas questões que falam sobre retardado. Né? Aqui a gente tem, né? Então, o gráfico do espaço e tempo, né? Eles são representados por parábolas com concavidade para cima ou para baixo, acelerado ou retardado, ou desacelerado. Já o da velocidade e tempo, veja que a velocidade aqui varia, diferentemente lá do MU. Né? Quem é que está por trás disso aqui? Voat, função afim. Né? Então, aqui, quando a aceleração ela é maior que zero, crescente. Né? Quando a aceleração ela é menor que zero, né? Decrescente. Né? Mas aqui ó, tem um ponto em que ele muda de sentido. Né? Cuidado com isso aí. Beleza? E aqui o gráfico, né, da aceleração e tempo, onde lá no MU era zero, aqui agora a gente vai ter uma aceleração de forma constante, ou positiva ou negativa. Beleza? E fazendo a área aqui também, ó, fazendo a área dessa figura, a gente vai achar uma situação. Ó. Fazendo a área disso aqui, a gente vai achar ΔV. E agora a gente vai estar multiplicando a aceleração e tempo. Né? Mais uma dica aqui importante. Então, feito isso aqui, né, a gente vai agora voltar para a questão, né, para a gente entender de fato direitinho, né, a situação. Então, a situação lá da questão, ela explora o seguinte, ela explora um gráfico de espaço e tempo. Né? Então, o gráfico de espaço e tempo no MUV é esse. O de espaço-tempo lá no MUV... Eita, deixa eu apagar isso. Assim. Então, o de MU, né, são retas. Ó. Então, vamos lá. Aqui são retas crescentes e decrescentes, sorvete, espaço e tempo, tá vendo? E aqui lá no MUV
são parábolas com concavidades para cima ou para baixo, tá vendo? Vai depender do valor da aceleração. Então, agora vamos voltar aqui para a questão, né? Então, vamos lá, preste bem atenção aqui. Então, o que é que a questão disse, né? Que o trem, ele se move, né? Partindo do repouso. Primeiramente, ele desenvolve uma aceleração constante, depois uma velocidade constante e depois uma aceleração constante. No caso, uma desaceleração. Opa! Aí o aluno esperto aqui, ele faria o seguinte, né? Então, aqui, se ele está acelerando, ela é maior que zero. Se ele está desacelerando, ela é menor que zero. Portanto, no gráfico de espaço-tempo, o de MU, ele é o seguinte, ó, o de MU não, desculpa, o de MUV, ele é representado por uma parábola com concavidade para cima. Já aqui o do MU, de espaço e tempo, eu não posso esquecer esses gráficos, beleza? Isso é espaço e tempo. Então aqui a gente vai ter uma reta crescente, uma reta decrescente. E aqui no caso do MUV, de espaço e tempo, desacelerado, ó, vou ter uma concavidade para baixo. Então, qual desses gráficos representa melhor essa situação? Então, vamos lá. Quando a gente vem para a letra A, o que é que acontece? Na letra A, deixa eu até apagar isso aqui para a gente não marcar A. A gente vê que isso aqui, ó, é a parte de uma parábola. Se a gente prolongar isso aqui, ó, concavidade para cima. Opa, primeira parte, concavidade para cima. Então, isso aqui está certo. Já a terceira parte, ó, isso aqui é a parte também de uma parábola, concavidade para baixo. Então, opa, está certo. Já essa parte do meio, o que está acontecendo? Ele está parado, a posição aqui é a mesma. Né? Na verdade, aqui, isso não representa um gráfico de movimento uniforme. Então, aqui é um movimento uniforme variado, aqui é um movimento uniforme e aqui é um movimento uniforme variado. Mas, né, pela questão. Mas isso aqui não representa, porque num gráfico de espaço e tempo de MU, são retas crescentes ou retas decrescentes. E aqui ele está parado. Então, o que caracterizou o erro aqui foi esse trechozinho aqui. Ó. Então, não é a letra A. Quando a gente vem aqui para a letra B, o que é que acontece? Na letra B, ó, se a gente prolongar isso aqui, dá uma concavidade para cima. Se a gente prolongar isso aqui, dá uma concavidade para cima. Acelerou, acelerou. Então, aqui não é concavidade para cima. Então, aqui é para baixo. Então, isso aqui está errado. Ó, uma reta crescente, ó. Reta crescente. Em 1000, aqui está certo, mas essa parte aqui está errada. Né? Quando a gente vem para a letra C, ó, se a gente prolongar essa parábolazinha aqui, concavidade para cima, primeira parte do movimento, né? Acelerado, tá certo. Aqui, ó, movimento uniforme, aqui a gente tem o quê? Uma retazinha crescente, MU representa o MU de espaço-tempo, representa também, tá certo. E aqui a gente tem um trecho curvado, ó, que não deixa de ser uma parte de uma parábola, tá vendo? Com concavidade para onde? Para baixo. Então, o gráfico aqui correto aqui seria quem? Letra C. Então, a letra C aí está vencendo. Porque veja a letra E. Reta. Isso aqui não é reta, é parábola. Isso aqui não é reta, é parábola. Isso aqui, essa reta não é constante, né? Aqui ele está parado. Essa reta tem que ser assim. Aqui parábola e aqui parábola para baixo. Então, essa aqui está errado. E aqui o que é que está errado aqui da letra D? Mais uma vez, esse trecho aqui do meio. Ó. Né? Porque aqui eu tenho a parte de uma parábola crescente, né? Aqui decrescente. Mas essa parte aqui está representando, né? Uma posição que está parado, não em movimento uniforme. Beleza? Então, o gráfico aqui que melhor representa essa situação seria a letra C. Beleza? Então, veja que é uma questão de muito análise, né? E que a gente tem que ter em mente aí, né? Essas ideias gráficas, tanto do MU, tanto do MUV, né? De vez em quando, isso é uma questão que o Enem gosta de abordar. Beleza? Então, até a próxima aula.